Olá pessoal, bom dia! PET, volume 3 para o segundo ano do ensino médio. E essa semana engloba não uma, mas 2 semanas, semana 3 e semana 4. Ou seja, equivale a 4 horas aula. Então nós vamos abordar uma área que é muito importante, mas que muitas vezes é deixada para a aula de artes. É uma área muito importante da filosofia, pois ela nos faz distinção dos outros animais. E nós estamos falando da estética, que significa a apreensão pelos sentidos. Nós temos 5 sentidos e nós percebemos o mundo através desses sentidos. E a área que analisa, entende e compreende como é que nós nos relacionamos com essa apreensão e essa percepção é chamada dentro da filosofia de estética. E ela se refere à nossa capacidade de apreender as coisas, não a partir da nossa razão. Por exemplo, qual que é a questão? Nós podemos aprender ou apreender algo sem pensar? Parece estranho, porque a gente aprendeu com Descartes que penso, logo existo. Então, não pensar seria uma impossibilidade. Só que a gente pode dizer que tem uma forma de pensar sem pensar. E isso se refere ao que nós chamamos de percepção, ao que a gente faz com os nossos sentidos. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui algumas fotos e que, se a gente não estivesse vivendo esse momento de quarentena, nós não daríamos muito valor. Tá? E se eu pedisse a você que se relacionasse a uma imagem, a uma palavra ou um sentimento, qual que seria? Que palavras seriam? Então nós vamos ver aí algumas fotos. Tá? O que você deve perceber é que quando você vê essas fotos, algumas palavras que você usa, se eu pedisse para você conceituar, ou seja, explicar esse conceito em palavras, não seria fácil. Você com certeza escolheu amor, liberdade, beleza, simplicidade, solidão. E isso, o que nos dá, é a nossa percepção pelos sentidos. No caso aqui, o nosso sentido do olhar. E é algo que a gente sente. E o que a gente sente, a gente não pensa, a gente só sente. A gente aprecia simplesmente. A estética é o estudo dessa capacidade de perceber. Porque o ser humano é o único que tem essa percepção, que tem a capacidade e a necessidade de criar o belo, ao que a gente chama muitas vezes de arte, desde os tempos pré-históricos até hoje. Então, por exemplo, por que os tempos pré-históricos? Aqui tem uma imagem da caverna de Lascaux, na França. Por que é que eles desenharam e desenharam dessa maneira? Nós temos aqui também uma imagem de uma tumba egípcia, onde a escrita é artística também. Então, a expressão pela arte faz do ser humano algo singular. Os animais não fazem arte. Essa é a percepção. Eles não fazem arte. Eles percebem o mundo também com os sentidos dele, mas falta a eles a capacidade de aprender a partir daquilo que estão vendo. O texto proposto pelo PET dessa semana, 3 e 4, está nas páginas 109 e 110. Pega eles aí para a gente poder ir acompanhando. Tá? Ele é dividido em 4 partes. Tá? Então a primeira parte é uma explicação muito básica sobre o que é estética, origem e tal. A segunda parte é sobre como Immanuel Kant, que nós já falamos em aulas anteriores, entende a arte e a sua relação entre os nossos juízos, nossos julgamentos. Na terceira parte, a gente vai envolver a chamada Escola de Frankfurt, que percebeu desde o século XX, a chamada indústria cultural, como um foco importante na formação da sociedade e da nossa produção artística. E no final, um último e pequeno comentário sobre a estética nos dias de hoje. Eu vou abordar hoje, nessa videoaula, somente o tópico do pensamento estético do Kant e a influência sobre a Escola de Frankfurt, a indústria cultural, tá bom? No texto está bem explicado o pensamento do Kant.
Para ele, o belo é aprendido, ou seja, você precisa apreciar algo. Para você apreciar algo, você precisa aprender o que é aquilo, ou seja, o papel da educação para a estética é muito importante, pois é a partir dele que a gente faz nossos julgamentos, nossos juízos. Ou seja, quando eu lhe mostro essa imagem e você a aprecia, é porque alguém ensinou que isso é importante. E você percebeu, através dos seus sentidos, a valorizar aquilo que você está percebendo. Esse é o pensamento do Kant. Para Kant, não existe um gosto próprio, individual. Para ele, tudo é aprendido. E isso passa pela compreensão daquilo que percebe. Em parte, eu até concordo, mas, como músico, nem tanto. Porque a música é uma arte. Não posso concordar com o Kant completamente, tá? A melodia agradável é percebida na mais tenra idade. Pela percepção somente, sem a capacidade de juízo, porque ela ainda não é racional nas crianças, por exemplo, nas crianças pequenas. Não, elas não são capazes de compreender, mas elas têm a capacidade de perceber. Então, existem algumas situações, por exemplo, na música, sequências, que são alegres e outras tristes. Umas invocam a liberdade, outras o terror, o medo. E nós não compreendemos como nem porquê. Mas isso é um fato que faz parte da nossa natureza. Então você vai começar a ouvir uma música e eu vou falar um pouquinho sobre ela. E essa percepção do Kant tem sua razão de ser, e ela é verdadeira, no sentido que o aprendizado educativo que a gente faz em um meio onde a gente está inserido. E isso foi percebido muito claramente por um grupo de filósofos alemães que fugiram da Segunda Guerra Mundial, finalzinho depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Eles se reuniram e se debruçaram sobre essa ótica. Porque o uso da cultura foi um diferencial para o avanço do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, as obras musicais de Richard Wagner, e essa música que você está escutando aí é Overture de Richard Wagner, foi um diferencial dentro do momento alemão. Wagner foi um dos maiores compositores da época, de uma Alemanha que tentava se reerguer das cinzas da Primeira Guerra Mundial. E ele é sensível, ele tem força, a música dele vai crescendo. E ele colocava composições que demonstravam o desejo ainda, a dificuldade de avançar sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades. E essa característica foi relacionada nas composições a serviço do nazismo e do ultranacionalismo. E acabou na Segunda Guerra Mundial. Nietzsche era um admirador de Wagner e considerava a música uma das ferramentas libertadoras do ser humano. Wagner foi por muito tempo adorado por Nietzsche, mas mais tarde eles se desligaram. A escola de Frankfurt perdura desde o ano de 1930. Tá? E são vários os filósofos que têm seus nomes vinculados a elas. Os mais famosos estão Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Henrik Fromm, Jürgen Habermas e muitos outros. No site Mundo Educação tem lá um texto onde você pode aprofundar mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Onde a gente pode identificar esse lado da indústria cultural. E de onde vem esse termo de indústria cultural? Ele apareceu mais especificamente no livro chamado Dialética do Esclarecimento, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer. A escola de Frankfurt fazia uma crítica ao marxismo, mas também ao capitalismo. Para eles, uma das maneiras de dominação capitalista se dá pela cultura. Adorno e Horkheimer entenderam que havia dois tipos de cultura autêntica: a cultura erudita e a cultura popular. Qual que é a distinção entre um e outro? A cultura erudita é aquela que é produzida por uma elite intelectual, tá? Mais refinada, menos intuitiva, tá? É mais estruturada, né? E ela seria o escape de uma intelectualidade que se desenvolve plenamente, né? Na visão dos autores, de que ela deveria ser ampliada. Ou seja, a cultura erudita deveria estar para todos.
Veja uma situação de hoje. Quem que vai a óperas de apresentações de música clássica? Geralmente são as elites. E não são as elites por acaso. Tá? Tenta ver o preço de uma apresentação de uma orquestra sinfônica, de uma ópera. Não são baratas. Então essa é uma forma da indústria cultural de estratificação social. Tá? Então ela divide. Embora tenha hoje muitas apresentações populares, né, ainda permanece essa estratégia de elite cultural. Antes, no meu tempo, né, um pouquinho no século XX, haviam rádios que passavam música clássica. Horas e horas específicas do dia. Hoje, você quase não encontra. Já a cultura popular é uma forma autêntica de se fazer arte. E a cultura é vinculada às culturas tradicionais, a do povão. Tá? Ela é autêntica, mas por que ela é autêntica? Ela não tem tanto refinamento técnico, tanta intelectualidade, ela é mais intuitiva, sai do ser. Você vai por intuição, não é muito planejado. Ou seja, é na cultura popular que o artista apresenta as obras do povo. São os artesãos em sua maioria, com pequena influência cultural nas classes elevadas. Por último, tem a cultura de massa. E que você entenda isso, aquilo que está na moda. É a TV, o rádio e outros meios de massa. Tá? Diferente dos outros dois tipos, ela é chamada de inautêntica. Como assim? É assim que diz a escola de Frankfurt. Tá? Ela não tem autenticidade porque ela é fruto de uma fusão de elementos da cultura erudita com a cultura popular. E ela tem uma característica de reprodutividade técnica, ou seja, ela reproduz situações. Então é uma cópia. Tá? Ela seria um recurso muito utilizado por hoje pelo capitalismo para manipulação e controle das massas. Tá? A indústria cultural, ela se limita a levar entretenimento para o consumidor. Olha só que diferença. Lembra, tem um lema grego, um lema romano aí dizendo pão e circo para a população e eles estão felizes. Interessante, não? A indústria cultural se limita a levar entretenimento. Só entretenimento. Para que você possa se desligar de outras situações. Como é que a gente identifica isso hoje? Fácil. Veja o que vocês jovens, eu também não sou tão velho assim, mas cultuam hoje. O que fala a letra das músicas? Principalmente nos meios mais carentes. Repare uma coisa. Você não é cantor se você não tiver um tal de MC no nome. Esquisito, né? Para ser um rapper, tem que ter um jeito de falar, tem que ter um jeito de vestir, tem que fazer uma crítica social e assim ganhar muito din-din. Vende-se a imagem. E enquanto o povo fica preso nisso, se esquece dos problemas. E no final vira cada um por si e Deus para ninguém. Porque o capital vai mandando. Não tem movimento social organizado, tá, para a melhoria da sociedade. Não é verdade? Uma coisa que a gente pode perceber hoje é que, na verdade, a gente está perdido. Os movimentos artísticos trabalham de forma muito pouco organizada, porque ainda se encontram influenciados por esse modelo de cultura de massa, que é o ganha-pão de muitos para o mundo afora. O capital ainda controla. Nesse tempo de pandemia, você pode perceber as lives dos cantores populares da cultura de massa ganham milhões de curtidas e participações. E a indústria cultural permanece forte como ferramenta de controle social. Como é que a gente pode mudar isso? Essa é a pergunta. Sugiro a você fazer uma experiência. Ouvir música clássica. Ou outro tipo de música que você normalmente não ouviria. Tá? Principalmente um que você não tem muito gosto. Ou seja, você não emitiu algum juízo. Tá?
Então, vamos dizer que você não tem experiência com música clássica. Então você tem Mozart, você tem Vivaldi, você tem Beethoven, você tem Bach, você tem até mesmo Wagner. Tá? E se não quiser música clássica, por exemplo, procurem desenhos mudos, Tom e Jerry, coisa que não tem fala ainda. Lá tem uma música clássica de fundo. E ela conta uma história pelos sons. Neles, então, você percebe um que a gente chama de soundtrack. Tá? E é muito usado nos filmes. Não sei se você tem experiência, mas procura no YouTube aí, tem alguns vídeos de alguns filmes sem o fundo musical. Nossa, que diferença faz! Então, por exemplo, se você for escutar um soundtrack dos filmes, você pode perceber como é que é a estética e ela nos ajuda a sentir o filme. No YouTube tem muitas propostas de soundtracks. Eu sugiro 2 para você. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo. Um é o soundtrack do Gladiador. Excelente. Eu peguei um pedacinho que mostra, sonhe, feche os olhos, né? E sonhe como se você estivesse dentro de lá e aquilo que você sente, você percebe. É uma experiência muito boa. O outro é o soundtrack das Crônicas de Nárnia. Também muito bom. Tem muitos outros. Então, dentro dessa experiência de estética, vamos agora às atividades da semana 3 e 4, que são 8 exercícios. Número 1. Explique a origem da estética. Está aí no parágrafo 1 e 2. Embora a origem da estética não está por esse filósofo aí dos idos de 1750. Tá? O correto, a estética já era assunto de Aristóteles. Tá? A beleza grega era estética, uma análise sobre o belo. Então você tem textos de Platão com respeito a isso. Faça uma pesquisa sobre a origem da estética no YouTube e escreva aí em 2, 3 linhas, né, de onde vem a origem da estética. Número 2. De acordo com Kant, como o artista é compreendido? Então aí, na segunda parte do texto, Kant diz o que é o artista. Então você dá uma lida aí e você já consegue responder essa pergunta aí na segunda parte do texto do Peste, das páginas 109 e 110. A questão número 3 está dentro da terceira parte que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Então, quais os pensadores destacaram-se na Universidade de Frankfurt? Então eu citei aí no vídeo. Qual a crítica ao capitalismo? Então a crítica ao capitalismo é aquela que está aí no seu texto, tá bom? Não vou responder para você, claro. Então dá uma lida aí, é muito evidente, mas a gente discutiu isso no vídeo e está muito claro no texto. Como os pensadores usaram a união da filosofia e da arte na estética? Questão número 4. Perceba uma coisa, filosofia não é pensar sobre conceitos, sobre situações, sobre algo que se vive. E a arte também não é uma forma de representar através dos sentidos? Tá aí a dica. Então, junte isso aí num pequeno trecho para responder essa quarta questão. A questão número 5 é uma questão pessoal. Quais tipos de artes você tem feito ou visto nesse período de isolamento? Quero ampliar o seu pensamento. Olha, arte é tudo aquilo que é agradável aos olhos ou aos sentidos. Eu tenho que falar aos sentidos que, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa cega, ela tem uma forma de perceber a arte através do tato. Então, ela também pode perceber. Ele pode perceber pelos ouvidos também. Então, existem formas de perceber a arte. Então, a arte pode ser aquilo que você faz bem feito. Vamos dizer que você gostaria de fazer alguma coisa, um desenho. Muitos de vocês gostam de desenhar. Como é bom chegar no final do desenho e ser agradável para você e para os outros. Tanto é que você depois apresenta a sua arte para as outras pessoas. E elas vão perceber, nossa, que legal, nossa, ficou bem feito, nossa, que bonito. Nossa, eu queria ter esse dom que você tem.
Tá? Então coloque aí quais as experiências artísticas que vocês perceberam. Às vezes você é músico, você gosta de compor, ou não só compor, mas sim copiar um artista. A sua voz é parecida, o seu jeito de tocar um instrumento é parecido. É uma arte também, a cópia é uma arte. Tanto é que tem tantos covers rodando por aí. Então coloque aí quais as experiências que você tem. Número 6. Nesse período de isolamento, as artes, seja pela música, pelos livros ou por visitas virtuais a museus, têm sido a companhia diária de todos. Escrevam uma dissertação, ou seja, um texto. Tem gente escrevendo uma frase. Não dá. Né? Então, escreva uma dissertação explicando o uso das artes nesse momento e quanto influencia as nossas vidas. Então, por exemplo, vamos dizer que você gosta de música. Então você está escutando mais. Por que você está escutando mais? Qual o valor que você tem? Como é que você se sente quando você escuta as músicas? Qual o seu cantor, o seu compositor favorito? Qual música você gosta mais? Né? Então você pode pegar a letra da música e criticar ela, porque ela é importante para você. Escreva a letra de um músico, de um cantor nessa dissertação e comente sobre ela. Um trechinho, uma pequena frase disso aí, isso e tudo aí para poder fazer essa dissertação. Tá? Você dá conta. Pelo menos umas 15 linhas, né, gente? Vocês dão conta. As questões 7 e 8 são duas questões de vestibular. Então as duas têm um texto, eu não vou ler elas aqui, que elas são autoexplicativas. E aí é o esforço seu. Tá? Então dá uma lida nos textos, com bastante critério, vejam as opções de cada uma das opções das questões e escolha a que peça para responder bem. Tá bom? Eu não vou passá-las aqui. E aí, se precisar depois, as questões da resposta dela está na internet. Né? Para que eu vou falar ela aqui? Eu quero pelo menos que você tenha um trabalhinho para poder consultar e entender a resposta. Tá? É uma forma de aprender também. Então terminamos aqui a semana 3 e 4 do PET 3 de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. A gente se vê então na próxima semana. Ou não, né? Vai ser daqui a 2 semanas. Provavelmente na semana que vem eu vou colocar um vídeo aqui explicando as questões ou alguma coisa que ficou perdida nesse PET aí para vocês. Tá bom? Para a gente não saltar isso aí do canal. Se você tem gostado das aulas, se inscreva no canal, assine aqui e marque o sininho para você ser avisado das videoaulas. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima semana.